Boa tarde, meus amigos. Nessa sequência vamos falar de Teoria do Capital e dos Juros, obra de Eugen Böhm-Bawerk. Vamos mergulhar nas teorias que regem a escola austríaca de economia. Então, senhoras e senhores, convido vocês a fecharem os olhos por um instante e imaginarem Viena no final do século XIX. O ar é frio, o som das carruagens ecoa nas ruas de paralelepípedo e, dentro dos cafés, intelectuais discutem apaixonadamente os destinos da economia, da política, da filosofia. É um momento de efervescência. A eletricidade começa a iluminar as noites, os trens a vapor conectam cidades em velocidade inédita e o mundo parece, de repente, muito maior e também muito mais rápido. Neste cenário, surge uma mente inquieta, Eugen Böhm-Bawerk. Filho de uma família tradicional austríaca, ele caminha entre os cafés, os livros e os ministérios do Império Austro-Húngaro com uma pergunta que não lhe dá paz. Por que o capital rende? Por que o dinheiro investido hoje se transforma em um valor maior amanhã? É uma pergunta simples, quase infantil, mas que nenhum economista clássico havia respondido de forma satisfatória. Nem Adam Smith, com toda a sua genialidade, nem David Ricardo, com sua teoria do valor-trabalho, e muito menos Karl Marx, que atribuía os lucros à exploração do trabalhador. Böhm-Bawerk percebeu que algo essencial estava faltando, algo que não cabia nas equações da época. O dilema dos clássicos. Vamos retroceder um pouco. Os economistas do século XIX acreditavam em grande parte que o valor de um bem era determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Se era preciso mais trabalho, o bem valia mais. Era uma ideia elegante, quase intuitiva, mas que deixava perguntas em aberto. Se o valor dependesse apenas do trabalho, por que diamantes, que às vezes exigem menos trabalho de extração que toneladas de carvão, são tão mais caros? E mais, se tudo depende do trabalho, de onde vêm os juros? Se eu empresto dinheiro para alguém, de onde surge esse acréscimo legítimo? Seria, como dizia Marx, fruto da exploração? Ou haveria algo mais profundo? Böhm-Bawerk, com a paciência de um artesão, começou a desmontar peça por peça dessa máquina teórica. Ele não aceitava a ideia de que o lucro fosse apenas roubo elegante. Para ele, o lucro e os juros eram fenômenos naturais de um processo econômico muito mais rico, mais humano e mais complexo. Capital, muito além do dinheiro. Aqui é preciso limparmos um equívoco comum. Quando falamos em capital, a maioria das pessoas imagina dinheiro, notas, cofres cheios de moedas de ouro. Mas para Böhm-Bawerk, capital é algo maior. É o conjunto de bens produzidos que servem para produzir outros bens. Pense em uma serraria, em uma máquina de fiar, em um software moderno ou até em uma simples enxada. Todos são meios de produção. E é disso que estamos falando. Agora reflita. Para criar uma máquina é preciso tempo. Tempo para extrair o minério, fundir o aço, desenhar o projeto, montar as peças. Esse é o coração da ideia de Böhm-Bawerk. A produção é, por natureza, indireta. Ele usa um termo poético em alemão, roundaboutness, que podemos traduzir como processo de produção em círculos, ou produção indireta. Quanto mais elaborados esses processos, maior a produtividade final. Mas também maior o tempo de espera. A parábola do pescador. Deixe-me contar uma pequena história que Böhm-Bawerk adorava usar. Imagine um pescador solitário em uma ilha. Todos os dias ele entra na água com as mãos nuas para apanhar peixes. Consegue no máximo 1 ou 2 por dia, o suficiente para não morrer de fome. Um dia ele tem uma ideia. E se eu construir uma rede? Mas para isso precisa de algo precioso. Tempo sem pescar. Ele terá de jejuar um pouco, poupar forças, coletar fibras, trançar cordas. Durante esse período, ele consome parte do que pescou antes. Quando a rede fica pronta, ele passa a pegar 10, 20 peixes por dia. Eis a mágica do capital. Ao abrir mão do consumo imediato, ao esperar, o pescador multiplicou sua produtividade.
Esse pequeno sacrifício, essa paciência, é o que permite que o capital floresça. Preferência temporal. O preço do tempo. Aqui entramos em um dos conceitos mais fascinantes de Böhm-Bawerk, a preferência temporal. Nós, seres humanos, tendemos a valorizar mais o presente do que o futuro. Entre ganhar R$ 100 hoje ou R$ 100 daqui a um ano, a maioria de nós escolheria hoje. Por quê? Porque o tempo é incerto, porque o prazer imediato é tangível, porque o futuro sempre carrega riscos. E é exatamente aqui que nascem os juros. Eles são, em essência, o preço do tempo. Quando alguém empresta dinheiro, está abrindo mão do uso presente em troca de um retorno futuro. O juro é a recompensa por essa espera, por essa renúncia. Notem a beleza dessa explicação. Os juros não são um roubo, não são um capricho arbitrário do banqueiro. Eles são uma expressão natural da nossa preferência pelo presente, uma medida de quanto valorizamos a segurança de ter algo agora em vez de depois. De Viena ao mundo, enquanto Böhm-Bawerk formulava essas ideias, o mundo à sua volta fervilhava. A Revolução Industrial transformava cidades em centros de aço e fumaça. O capital, na forma de ferrovias, máquinas a vapor e fábricas, estava moldando a paisagem e a vida das pessoas. Ele não falava apenas de teorias abstratas, estava descrevendo o que via nas ruas, nos investimentos, nas transformações sociais. Suas aulas em Viena atraíam jovens brilhantes que mais tarde formariam a espinha dorsal da escola austríaca, entre eles Ludwig von Mises e Joseph Schumpeter. E não parou por aí. Böhm-Bawerk também foi ministro das Finanças do Império Austro-Húngaro, aplicando suas ideias na prática. Lutou contra déficits, resistiu a gastos excessivos, defendeu a moeda sólida, um teórico que não temia o teste do mundo real. Uma pergunta para você. Antes de prosseguirmos, deixe-me lançar um desafio. Pense na sua própria vida. Quais redes de pesca você tem adiado? Quais investimentos de tempo, estudo ou poupança você evita porque exigem abrir mão de prazeres imediatos? Essa reflexão, simples, mas poderosa, é a essência da teoria do capital. Ela não se aplica apenas a economias nacionais ou grandes corporações, mas à sua carreira, à sua família, ao seu crescimento pessoal. Nesta primeira etapa, desbravamos o cenário histórico e conceitual. A Viena efervescente, o dilema dos clássicos, o capital como processo indireto, a parábola do pescador, a preferência temporal como raiz dos juros. Na próxima parte, mergulharemos ainda mais fundo, como Böhm-Bawerk responde diretamente a Marx e a teoria do mais-valor, como suas ideias ecoam em investimentos modernos, de Wall Street ao Vale do Silício, e como a paciência, ou a falta dela, explica desde a prosperidade de nações até as crises financeiras. Até lá e um forte abraço.